大家好，你们今天怎么样? Se você não me conhece, aqui é o Tuti e hoje no Poliglotando nós vamos conversar um pouquinho sobre quais as línguas mais difíceis e as línguas mais fáceis de se aprender. Bota a vinheta, editor! Então essa é uma coisa que sempre me perguntam. Tuti, qual que é a língua mais difícil de se aprender? Então hoje a gente vai analisar um pouco o que seria uma língua difícil, o que torna uma língua difícil e o que é uma língua fácil, o que torna uma língua fácil. Então antes de começar eu já vou deixar aqui para vocês, ó. Não existe diferença em dificuldade de língua quando nós falamos sobre a escrita, a gramática. Ah, essa língua é mais difícil porque a gramática é mais difícil. Ah, essa língua é mais difícil porque a escrita dela é mais difícil. Isso não existe. Se isso realmente fosse um fato, uma verdade, que algumas línguas são mais difíceis que outras, nós poderíamos ver, por exemplo, crianças que no Japão aprendem a falar japonês num tempo maior do que uma criança no Brasil que vai aprender o português. Isso não é verdade. Uma criança no Japão vai demorar o mesmo tempo para aprender o japonês do que uma criança no Brasil vai demorar para aprender o português. Então vamos definir aqui o primeiro fator e um dos mais importantes para definir o que é uma língua difícil e o que é uma língua fácil. E esse fator é a sua língua materna. Uma língua vai ser difícil de aprender dependendo da sua própria língua, da sua língua materna. Vamos tentar entender esse meu raciocínio e logo eu vou poder te dizer quais que são as línguas mais difíceis. Eu quero que você pense agora em você mesmo, falante de português. Da onde veio a sua língua? A sua língua, obviamente, veio de Portugal, na Península Ibérica. Agora eu quero que você imagine uma árvore. Imagine uma árvore bem grande. Todas as línguas que nós temos hoje são evoluções de línguas que existiram no passado. E muitas dessas línguas estão conectadas ou surgiram a partir de um ancestral, de uma língua ancestral comum. Agora eu quero que você veja essa imagem, olha só. Isso é uma representação dos ramos, ou seja, as subdivisões de uma língua ancestral que existiu muito tempo atrás, a língua indo-europeia, que hoje é uma família linguística. Tá, Tuti, onde você quer chegar com tudo isso? Presta atenção. Existe uma família linguística na raiz, na base dessa nossa árvore, a raiz, certo? Então, a partir da raiz, nós vamos subindo e nós temos subdivisões linguísticas e nas pontas desses ramos, nós temos as línguas que existem hoje. Para você saber qual que é a língua mais fácil de se aprender, você precisa encontrar qual que é a língua que está mais próximo do ramo ou até mesmo no mesmo galho da sua língua. Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas a língua mais fácil para o brasileiro, para o português, aprender é a língua galega. Língua galega? Que língua é essa, Tuti? Língua galega é uma língua falada em cima de Portugal. É na Espanha, mas é uma região logo acima de Portugal. E ela faz parte da subdivisão galaico-portuguesa, que é a mesma subdivisão onde se encontra a língua portuguesa. Então elas são basicamente línguas irmãs. Aqui nessa imagem você pode ver quantos ramos ou quantas subdivisões elas têm em comum. Todas, bem dizer. Tenta ler esse trechinho da oração do Pai Nosso em galego. Depois do galês, uma língua muito fácil para a gente aprender é o espanhol. Por quê? Porque ele compartilha de muitos ramos, muitas subdivisões com o português, apenas se distanciando no finalzinho. Agora eu quero que você perceba que logo depois da família indo-europeia, a família que se destaca ali, a subdivisão que aparece, é a itálica. E todas as línguas que vêm desse ramo, das línguas indo-europeias, são línguas que vão se aproximar mais em palavras, em gramática, em estrutura. Já não é o caso, por exemplo, do alemão. O alemão é das línguas germânicas. Mas perceba, a primeira família, a família principal aqui do alemão, é a família indo-europeia. Isso quer dizer que o português, o espanhol, o francês, por fazerem parte dessa mesma família antiga, eles ainda têm um grau de semelhança. O holandês, por exemplo, já compartilha mais subdivisões, mais ramos com o alemão do que o inglês, por exemplo. No entanto, o inglês ainda é das línguas germânicas, ou seja, ele é mais fácil para um alemão aprender, da mesma forma para um holandês. Com tudo isso, eu quero dizer que, a partir da sua língua materna, as línguas mais difíceis de você aprender são as que se distanciam mais da sua língua. O chinês já não faz parte nem das línguas indo-europeias. É uma família totalmente diferente. Eles surgiram em lugares diferentes sem nenhuma conexão. Isso quer dizer que, por exemplo, no chinês você vai encontrar uma gramática totalmente diferente, um som, ou seja, uma fonética totalmente diferente, uma escrita completamente diferente, uma estrutura totalmente diferente. Então, o primeiro ponto para definir se uma língua é muito difícil, é a mais difícil de todas, é
a proximidade com a sua língua. O segundo ponto é a proximidade com as línguas que você já sabe. Se você fala inglês, é muito mais fácil para você aprender alemão, é muito mais fácil para você aprender o sueco. Por quê? Porque são línguas germânicas, compartilham muito com o inglês. Se você já fala russo, você já tem basicamente 70% do que você precisa para aprender o ucraniano. Se você fala dinamarquês, você basicamente já sabe falar norueguês e sueco, porque elas são línguas muito próximas, aproximadamente 90% de semelhança. O terceiro ponto para saber qual é a língua mais difícil de se aprender é a motivação. Qual que é a sua motivação para aprender uma língua? Uma língua pode não ser nem um pouco difícil se você gosta muito e se você gasta bastante tempo tentando aprender ela. O russo, por exemplo, é da família indo-europeia, que é a mesma família da minha língua, o português. No entanto, eu tinha mais vontade de estudar chinês do que de estudar russo. Então, por eu estudar mais, eu acabei aprendendo mais rapidamente, mais facilmente. Então, olha o que eu vou falar para vocês. A língua mais difícil para se aprender é subjetivo. Ela depende de você, da sua própria carga. No meu caso, uma das línguas mais difíceis de se aprender seria, por exemplo, o coreano ou o vietnamita. Por quê? Primeiro, porque são línguas de outras famílias linguísticas, ou seja, nem um pouco parecidas com a minha língua materna. Segundo, elas não são nem um pouco parecidas com as línguas que eu já sei. 6 das línguas que eu falo são da família indo-europeia e a 7ª é uma língua da família sino-tibetana. O coreano, por exemplo, é da família coreânica, que é uma família até o momento muito misteriosa. O vietnamita é da família austroasiática, ele vai ser mais próximo ali da língua, por exemplo, que se fala no Camboja. Basicamente, a sua língua mais difícil de aprender é a língua que está mais longe da sua família linguística, é a língua que não é próxima de nenhuma das línguas que você fala e é uma língua que você não gosta de aprender. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gente, agora a gente tem também um Facebook, então você pode seguir a gente lá no Facebook, no facebook.com/curtirpoliglotando. E também lá no nosso Instagram, nós continuamos com os nossos conteúdos lá, @poliglotando. E não se esqueça também de se inscrever. Se inscreve agora, aperte o sininho para você receber as notificações e esteja sempre por dentro daquilo que a gente está fazendo e das nossas aulas, das nossas dicas, das nossas curiosidades sobre línguas. Vejo você na próxima. Au revoir!